Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bora iniciar mais um videozinho. Diego Consimo aqui na área. E para você que está assistindo, meus caros, seja muito bem-vindo. Galerinha, como vocês sabem, nós aqui da Cripto Investidor, nós estamos acreditando muito no quê? Nesse movimento de fundo do BTC, né? Tá tudo indicando que é o fundo do Bitcoin. Claro, pode ocorrer mais um crash, como vocês sabem, a gente já vem alertando. Existe a possibilidade de algumas empresas aí estarem insolventes e elas quebrarem. Se confirmar, nós vamos ter mais uma porrada para baixo. Isso é inevitável, tá? Por quê? Porque é o efeito cascata da FTX, né? A bola da vez é se a Genesis Trading vai quebrar ou não. E puxar a Grayscale, puxar o DCG, né? Os grupos de investimento pesado desse mercado. Então esse é o X da questão. Eles vão quebrar e puxar o mercado para baixo? Não sabemos. Se quebrarem, vai puxar, vai buscar lá os 10, 12 mil dólares. Se não quebrar, a gente tem um destino. É para cima. E tem mais gente acreditando nisso e vou trazer para vocês aqui uma análise bem profunda até de alguns dados que a gente já trouxe referente à análise on-chain também, que a gente vem acompanhando há um bom tempo, que não é a novidade, vocês já acompanham. Mas é uma thread muito bacana desse cara aqui que eu vou mostrar, é do Charles, beleza? Bora lá, e isso daqui bate muito em cima do quê? De estar acreditando também que esse pode ter sido o fundo do Bitcoin. Vamos lá dar uma olhada, meus caros? Depois a gente entra aqui na parte de análise, tá? Trata-se da análise do Charles Edwards, tá? E ele colocou que tudo tá ele colocou uma série de sinais que estão confirmando o fundo do Bitcoin, né? E aí o primeiro que ele trouxe foi o quê? Referente às carteiras com mais de 0.1 BTC. Nós estamos numa adoção em massa, né? Estamos tendo um crescimento absurdo aqui de carteiras com mais de 0.1 Bitcoin. E isso daqui tá sendo um pico gigantesco. Aí ele trouxe o que, né? Basicamente, o Bitcoin só ficou abaixo do custo energético 4 vezes na história, desde a história do Bitcoin. E essa vez está sendo uma delas, né? O custo de produção está na faixa lá dos 28 mil dólares e o Bitcoin agora, o custo energético na faixa de 16.900. Então, ou seja, geralmente, quando tende a ficar o preço do Bitcoin fica abaixo do custo energético, marca-se as regiões de fundos. E aí, ele traz um outro indicador aqui, né? O indicador de custo energético, basicamente, onde essa linha vermelha está indicando o custo lá em cima, lá na região, lá, o preço justo do Bitcoin referente ao custo energético deveria estar na faixa ali dos 44.600 dólares, e nesse momento tá 16.900, né? Ou seja, tá muito abaixo, né? Se buscar lá os 44 mil dólares, vai dar 150% de alta. Em contrapartida, né? O Bitcoin Energy Value Oscillator, que é o oscilador do valor energético do Bitcoin, marcando o quê? Regiões de fundo, né? Na história do Bitcoin, ele vem a marcar regiões de fundo. Geralmente, quando ele busca essas regiões de fundo, nós temos um movimento contrário, tá? Ou seja, reverte isso daqui. Outro ponto mega importante que ele trouxe também, né? Seria o quê? Seria referente ao estresse de venda dos mineradores. Como o custo energético está muito caro, os mineradores estão vendendo o Bitcoin. E isso é até explicado. Por quê? Porque o Hash Rebels, lembra lá o Hash Rebels, entrou em processo de capitulação. O processo de capitulação entra em 2 pontos. O processo de capitulação entra quando os mineradores de Bitcoin migram, né? Eles param de minerar Bitcoin e vão minerar outras coisas. Outras criptomoedas, porque o Bitcoin não fica vantajoso. E aí, para manter a operação funcionando, né? Para manter a operação funcionando, os mineradores acabam vendendo Bitcoin. E é nesse processo de venda de Bitcoin de fundo, nesses processos onde o Hash Rebels indica a capitulação, que tende a marcar o fundo do Bitcoin e aí ele volta a subir. E de novo, novamente, como a gente pode ver lá em 2011, como que ficou essa região de estresse, né? Que marca o quê? Marca esse estresse de venda, né? Que os mineradores realizam, essa linha azul aqui que você... Opa, aqui eu acho que não tá dando para ver. No primeiro gráfico tem uma alta. Deixa eu ver se eu consigo puxar só um pouquinho aqui pro lado. Ó. Tem uma alta aqui. Aí depois... Em 2015, mesmo processo, tem uma alta também, que é o estresse de venda dos mineradores.
E agora nós estamos em 2022 com o maior estresse de venda dos mineradores, lá em cima batendo de novo, tá? E geralmente quando isso ocorre, nós temos o quê? O indicador tende a voltar para baixo. Quando ele volta para baixo, inicia-se as altas do Bitcoin. Aí outro indicador aqui que ele trouxe, que é o Hash Rebels, que a gente já conversou, né? Ele marcou uma série aqui de momentos onde abre-se o processo de capitulação e depois vem a alta. Isso daqui a gente bate sempre aqui referente ao Hash Rebels. E nós estamos novamente aqui em processo de capitulação. Aí ele traz mais um indicador bacana, que é o quê? O NVT. A gente analisa o NVT também em cima da análise on-chain. E ele traz o quê aqui? Todas as vezes que o Bitcoin ele fica com o NVT aqui verdinho no fundo, são as faixas, os melhores momentos para se comprar Bitcoin, que são momentos indicando o fundo desse movimento. Não o fundo do mercado em si, mas o fundo do movimento de queda, tá? E aí ele traz uma série de movimentos aí onde foram os fundos do mercado, mas nem sempre é fundo de mercado. Às vezes é fundo do quê? De movimento, e aí tem uma alta a seguir. Nesse momento aqui, ó, nós tivemos já em julho, né, que foi aquele período todo de capitulação, onde nós estávamos falando que aquele ali tinha tudo para ser o fundo do Bitcoin, e seria o fundo do Bitcoin se não fosse o quê? Se não fosse a FTX. Porque o DXY entrou em processo corretivo, as bolsas começaram a subir, Nasdaq e S&P subiram, e aí veio o efeito FTX e derrubou o Bitcoin. Ou seja, era para o Bitcoin agora estar testando a região dos $25 mil, pelo menos. Era para ele estar testando ali talvez o rompimento da LTB que vinha do topo, para uma reversão. Aí veio a FTX, atrasou todo o movimento do mercado e o Bitcoin caiu. E nós estamos novamente aqui na zoninha verde de novo, né, indicando possibilidade de fundo. Aí ele traz um outro indicador aqui bem interessante, mostrando, né, o SLRV Rebels, que cruzou em 16.600, ou seja, quando você plota esse indicador, a gente vê que quando a linha azul tende a cruzar a linha preta, são os fundos do mercado. Ó, cruzamento aqui, cruzou, foi fundo do mercado de 2018 para 2019. Aí tivemos o Covid. Linha azul cruzou para cima, a linha preta desse indicador marcou o fundo do mercado novamente, jogou para cima. Aqui, nessa queda aqui que nós tivemos lá em 2021, chegou a cruzar para cima? Pô, não foi o fundo do mercado, mas olha o movimento que ele fez. Foi o fundo do movimento. O fundo do movimento marcou. É interessante a gente ver isso, porque fundo de movimento é tão importante quanto fundo de mercado. Por quê? Porque seja como for, é um rally de alta que nós podemos ter e rentabilizar e ganhar dinheiro em cima. E aí, deu essa alta que levou daí o Bitcoin a testar os 69, quase $70 mil. Aí tivemos mais um fundo de movimento aqui, que deu uma alta também. E agora nós temos o quê? O cruzamento novamente. Ou seja, indicando que vamos ter pelo menos um rally. Aí ele traz mais um indicador, que nada mais é do que a dormência, né, do Bitcoin. E, basicamente, o que ele coloca, né? Ele coloca... Esses indicadores são bem simples de compreender, né? Os indicadores do on-chain não tem segredo, galera, tá? Quando a galera fica falando, a complexidade... É simples. Análise on-chain, gráfico on-chain é muito simples. Você vai ter região de topo, região de fundo, vai ter os movimentos de estresse e você consegue compreender como funciona. Nesse caso aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo que quando essa linha laranja ela entra dentro desse retângulo verde aqui, essa faixa verde, tende a ser o fundo dos movimentos. E a gente viu isso em 2012, vimos isso em 2015, marcando o fundo do movimento aqui em 2015. Deixa eu diminuir aqui minha telinha. Pronto. Tivemos o fundo em 2012, o fundo em 2015, jogou para cima, deu a alta do movimento. Em 2019, mesma coisa, foi o fundo do preço do Bitcoin e fundo aqui do movimento, jogou para cima. Em 2020 foi a crise do Covid, entrou dentro da zona verde e jogou para cima, tivemos toda essa alta. E agora, a gente veio abaixo dessa faixa verde. E observa que ele está fazendo fundos e topos ascendentes, ou seja, está pivotando aqui, fazendo 1, 2, 1, 2 e está indo para romper gostoso agora essa região de cima. Isso ocorrendo, vai jogar o mercado para cima, tá? Aí nós temos também referente ao quê? Aos hodlers, né?
o Hourly Waves, né, que mostra o quê? Os picos de movimentos. E tá na mesma pegadinha, né? Tá no mesmo tipo de movimento. Nós temos uma aceleração e quando ele tende a corrigir, volta a subir, mostrando a mesma coisa. Aí ele trouxe aqui um outro bem interessante. Cara, essa thread aqui do Charles Edwards tá demais. Tá demais, tá? Ele trouxe uma porrada de coisa apontando confirmações de que o fundo do Bitcoin pode ter sido atingido. Claro, se a gente tiver uma falência da Genesis Trading puxando Grayscale e DCG, gente, vai ter um flash crash, é mais uma porrada para baixo, mas eu acredito que seria uma porrada para baixo e recuperação em V. Tá? Ou seja, é região de fundo, porra. Dessa região que a gente se encontra, é região de fundo. Então é uma ótima oportunidade para fazer o quê? Compra. Preço médio. Compra agora, compra uma parte agora, compra uma parte se bater 14, compra uma parte se bater 12, se bater 10. Da mesma forma que compra agora, se bater 18, uma parte, bateu 20, outra parte. Ou seja, você vai criando um preço médio na região de fundo, que é a melhor maneira de você ganhar dinheiro a médio e longo prazo com Bitcoin. Tá? E aí ele trouxe o Nupal, né? Que a gente também acompanha o Nupal. Ou seja, todas as vezes que entra, que o Nupal, ele entra nesse período vermelho, ele está em fase de acumulação, tá? Ele entra em fase de acumulação e tende a marcar os fundos do movimento. A gente teve isso em 2012, em 2015, em 2019. Em 2020 ele não chegou a entrar nessa fase de capitulação, ele entrou na fase de medo, né? Esperança ou medo. E agora, como que nós estamos? Tocamos novamente a mesma região de capitulação. Após a capitulação, vem bull run, tá? Vem movimento de alta. Aí ele trouxe mais um aqui que é um dado interessante, né? Mostrando o quê? Mostrando que apesar desse movimento catastrófico dos mercados de estar em queda, os investidores não estão posicionados fortemente em USDC, USDT, em stablecoins. Pelo contrário, o preço nessa região, teoricamente, era para quê? O pessoal tá posicionado em dólar, em stablecoins. Eles não estão. Então, a partir do momento que o preço do Bitcoin começar a demonstrar que ele começa a querer reagir, vai entrar dinheiro pra caramba nesse mercado. E não vai entrar nem dinheiro através de stablecoin, vai entrar dinheiro de fato, vai vir direto lá de criptomoeda, de dólar, posicionamento dólar, euro, moedas fiat, vai entrar daí através das stablecoins para ir para o Bitcoin. Naturalmente acaba acontecendo isso. Mas nesse momento, o pessoal está até fora do mercado. Então nós podemos ter aí, de fato, aí uma aceleração loucura, que são o quê? Os picos de altas, bull runs do Bitcoin. E aí ele traz o quê? O MVRV, o Z-Score, que a gente está acompanhando há muito tempo, tá? A gente vem acompanhando o Z-Score há bastante tempo e ele entrou novamente nos períodos de acumulação, né? Ou seja, dentro dessa faixa verde aqui que marca os fundos 2012, 2015, 2019, 2020. Olha onde nós estamos agora. Estamos aí dentro de um período grande, se a gente for observar. 2015 a gente ficou um bom período dentro desse retângulo verde. Em 2019, ficou um período menor do que nós já estamos agora em 2022. Olha o período que nós estamos dentro dessa zona verde aqui, que é a zona de fundo do Z-Score. Aqui já está menor do que o atual de 2022. Aqui em 2020 foi só uma quedinha que foi o Covid e recuperou em V. Ou seja, pode ter batido o fundo e agora começar a querer reverter? Pode. Como pode também ter mais um flash crash aí com a história da Genesis Trading quebrando, né? A gente não sabe ao certo. E aí, para finalizar, tá? Para finalizar, ele traz o quê, né? Ele traz os fundos de todos os halvings e ciclos que o Bitcoin já fez. Ou seja, mostrando o primeiro halving azul, o segundo halving do Bitcoin em marrom, bordô, sei lá que cor que é essa, o terceiro halving em laranja e o quarto halving em roxo, que é o que nós estamos atualmente. E quando nós analisamos isso, a gente vê que, de fato, durante os períodos de halving do Bitcoin, ele tende a fazer um fundo de movimento. E a gente já encontra dentro desse fundo. Ou seja, podemos estar iniciando de fato o processo de reversão do mercado. Começando o quê? A nova tendência.
depois da queda, inicia uma tendência de alta que vai entrar dentro da ativação do próximo halving. Geralmente, nós temos aí 1 ano antes do halving, já começa o processo de aceleração do Bitcoin. E bateria mais ou menos com a data que nós estamos nesse momento. Então, ou seja, tá tudo de fato indicando. E aí ele coloca até aqui, né, os pontos que foram abordados. Incrível estresse de capitulação de mineração, capitulação dos holders de longo prazo, a adoção mais alta de todos os tempos de Bitcoin, que é aquele 0.1, o percentual de holding mais alto de todos os tempos, a maior vazão de stablecoins, ou seja, o pessoal saiu até de stablecoins mesmo da história, grandes oportunidades, né, que são as regiões de fundo do NVT e o MRV e a dormência dessas carteiras, ou seja, tudo de forma ideal para um novo ciclo de alta do Bitcoin. Então, tá bacana demais essa thread. Pode ter certeza que daqui a pouco todo mundo vai começar a postar essa thread aqui como sendo de autoria própria. Mas não é desse cara, eu já tô revelando para vocês, tá? A galera deve me odiar porque eu entrego mesmo. Então, beleza, vamos lá, gente. E para finalizar o Bitcoin, ao meu ver, o Bitcoin se mantendo acima dessa LTA, e se mantendo acima dessa região dos 16.800 a 16.800, tá? Mantendo acima dessa região de 16.800 a 16.600, o próximo passo é a gente buscar a região dos 18 a 20 mil dólares. Putz, Diego, o que poderia levar o Bitcoin a perder essa região dos 16.600 e vir lá no teste de novo de 15.600, testar o fundo mais uma vez? Próxima semana nós temos o aumento da taxa de juros americana. Nós tivemos aí desde sexta-feira, ontem nós fizemos um vídeo bem bacana sobre isso, e a gente falou dos impactos, né, dos anúncios do calendário econômico, né, da inflação americana e de taxas de payroll, né, emprego e tudo mais, dados de emprego que vieram na última sexta. E isso pode ter impactado, sim, talvez a decisão do Federal Reserve de não aumentar em 0,75, de não aumentar em 0,5 e aumentar em 0,75. Porém, os futuros do mercado, que a CME Group está mantendo ainda posicionamento, que olha só, 80% de chance de vir em 0,5 de aumento. Vindo 0,5 de aumento, o mercado vai achar isso ótimo. O que nós vamos ter? Nós vamos ter porrada para cima no Nasdaq, nós vamos ter porrada para cima no S&P. Isso daqui é se por acaso fosse uma rejeição, tá? Isso daqui foi uma análise de ontem que nós realizamos. Na minha visão, eu acho que tem grande chance da gente segurar, assim, acima aqui dessa LTA, ou seja, segura acima dos 3.950 e joga para cima para romper essa LTB. Se o S&P romper 4.100 pontos, a gente inicia um processo de bull run do S&P. E, basicamente, S&P e Nasdaq subindo, o Bitcoin tende a seguir esse mesmo movimento. Por quê? Porque DXY, que é o índice do dólar, está em processo corretivo, perdeu sua LTA de longo prazo, perdeu seu suporte de longo prazo, tem divergência bearish que foi confirmada, que a gente acertou essa análise, a gente puxou essa análise desde julho, tá? E agora, nesse momento, o MACD do índice do dólar acabou de cruzar venda essa semana, ou seja, ele está confirmando que vai entrar no processo de correção maior ainda. Isso confirmando é o cenário perfeito para a gente ter uma bull run. Belezinha? Espero que tenham gostado. Fique de olho nesse suporte dos 16.800 a 16.600, porque pode ser uma ótima oportunidade de compra para depois pegar uma porrada para cima do mercado, beleza? É isso, meus queridos. Espero que tenham gostado. Assistiram até aqui? Ótimo! Então siga o nosso canal, deixa seu comentário, deixa o like, ativa o sininho ativa o sininho aí. Deu branco na palavra. Ô, Covid maldito. Ativa o sininho para você receber todas as notificações do nosso canal do YouTube, beleza? E mais que isso, siga a gente no nosso perfil do Instagram. Um grande abraço. A gente se encontra amanhã. Valeu.